Olá pessoal, estou de volta e queria que você desse um like no vídeo, tá bom? Significa dizer que você está a fim de continuar recebendo as notificações toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Geralmente eu faço durante os meus deslocamentos, é o momento que a gente tem para conversar, a cabeça está um pouco mais arejada, os pensamentos vão fluindo, a gente vai pensando sobre a nossa realidade brasileira, piauiense e tal. Estava conversando por esses dias com um amigo meu sobre essa questão política nacional, né? Os escândalos que se sucedem, a Lava Jato, muitas operações, muita gente presa, condenada. Somente no âmbito da Operação Lava Jato, para que se tenha uma ideia, já são quase 200 pessoas que foram alcançadas. Gente muito famosa, gente muito importante. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-governador Sérgio Cabral, aquele pessoal da Petrobras, operadores, doleiros, quer dizer, gente muito importante na esfera política, na esfera empresarial brasileira, que mandava no establishment, que mandava na política do país. Mas mesmo assim isso não parece inibir os corruptos de plantão, que se utilizam da estrutura do poder público para continuar aplicando os seus golpes e praticando, infelizmente, a corrupção. Mas eu conversando com esse meu amigo, e a gente estava falando exatamente sobre um termo interessante, porque eu disse para ele o seguinte: eu me sinto aqui no Brasil como se eu fosse uma apátrida. Uma apátrida, né? E aí ele me perguntou: mas rapaz, você gosta de usar uns termos assim, meio estranhos, né, meu caro Tony Rodrigues? E o que seriam esses termos estranhos? Ele disse: olha, apátrida não é um termo coloquial. Portanto, eu quero que você me diga o que é que significa apátrida, né? Aí eu expliquei para ele que uma apátrida é uma pessoa sem pátria, não é uma pessoa que não pertence a lugar nenhum no mundo, que não tem uma nação, ele não se identifica com os lugares do mundo, exatamente porque não se sente representado. No meu caso, por exemplo, não é que eu não pertença ao Brasil, sou brasileiro, tenho carteira de identidade, tenho CPF, quer dizer, eu tenho nacionalidade, mas eu não me sinto uma pessoa abraçada pela minha pátria exatamente por conta dessas ações. Inclusive muitas das instituições que a gente tem que defender como cidadão, que a gente tem que respeitar principalmente e defender como jornalista até, porque num editorial eu não posso ficar pregando que as pessoas avacalhem as nossas instituições, de modo algum. A gente tem que lutar para que elas sejam respeitadas, a gente tem que lutar para que elas sejam consideradas cada vez mais. Só que diante de tudo isso fica muito difícil, porque é preciso que haja punição para essas pessoas, e punição cada vez mais exemplar. Parece até que o que tem sido feito não é suficiente para garantir uma espécie de didatismo, né? As pessoas não estão sentindo pedagogicamente essas punições como algo interessante, né? Não está servindo de exemplo, é isso que eu quero dizer. Então, quer dizer, uma apátrida é uma pessoa que ela não tem pátria, ela se sente como se não fosse de lugar nenhum no mundo. E nesse momento é mais ou menos assim que eu me sinto, como se eu fosse realmente uma apátrida. Ele me pediu então um exemplo, né? Bom, um exemplo prático foi um filme que tem um personagem do Tom Hanks, que ele está no aeroporto e me parece que ele estava viajando do país dele para um outro lugar e acontece um golpe, né? E é declarada a inexistência da sua nação, ela deixa de existir. As pessoas que tomam o país mudam o nome daquela nação, decretam que, por conta de crimes contra a humanidade,
aquele país deixou de existir e em seu lugar haverá de surgir uma nova nação, uma nova pátria. Então, quando ele apresenta o passaporte, automaticamente a pessoa responsável diz: olha, infelizmente você é um apátrida, porque seu país há 48 horas ou há 72 horas ele deixou de existir, ele não existe mais, então você é um apátrida. No caso nosso aqui no Piauí, e aí eu vou chegar ao exemplo concreto, o exemplo mais objetivo do que seja a minha colocação, é porque eu vejo na pátria brasileira a grande movimentação do Ministério Público Federal, a grande movimentação dos Ministérios Públicos Estaduais, da Polícia Civil dos Estados, da Polícia Federal, no sentido de combater o crime organizado, sobretudo na política, sobretudo nessa questão que a gente vê. A gente viu agora, o noticiário mostrou o mensalinho da Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma coisa totalmente absurda. Os deputados estaduais, em conluio com organizações empresariais, com a alta cúpula da política do Executivo e até o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro recebia mesadas do governo estadual para dar proteção ao então governador Sérgio Cabral, que já está há mais ou menos 2 anos na cadeia. Quer dizer, em quem afinal de contas se pode confiar? Mas enfim, não é esse o questionamento. O meu questionamento é que há, no âmbito do estado do Piauí, uma série de denúncias, muitas denúncias, a todo instante denúncias, investigações, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado, personalidades do governo, personalidades da Assembleia, da política, acusadas, denunciadas de envolvimento ou suposto envolvimento em atos que são extremamente lesivos ao nosso erário, ao nosso setor público. E o que é que acontece mediante essas denúncias? Absolutamente nada. Então, por que uma apátrida, no meu sentimento, no meu modo de ver? Porque no Brasil estão acontecendo todas essas coisas. A gente vê a Operação Lava Jato lá em Curitiba, apesar da intrusão, não vou colocar nem intromissão, porque eu considero um termo muito suavizado, apesar da intrusão do Supremo Tribunal Federal, que age de uma maneira totalmente absurda nesse caso, de chamar, de evocar para si as questões da Operação Lava Jato, com um objetivo muito claro, e todo mundo sabe, de estancar, de fazer sangria na Operação Lava Jato, porque existem pessoas ali que estão sendo claramente protegidas por essa velharia do Supremo. É lamentável que aqui no Piauí a gente não veja essas ações, essas denúncias, e muitas delas já transformadas até em processos judiciais, saírem do lugar. E essas pessoas, lamentavelmente, estão renovando os seus mandatos, estão se transformando de novo em pessoas inimputáveis perante a lei. Por que elas são inimputáveis? Porque elas estão ganhando imunidades cada vez maiores. Na medida em que elas conquistam cada vez mais mandatos, elas vão ganhar a condição de continuarem renovando, porque para o povo, que, segundo um dos grandes políticos do estado do Piauí, de outrora, as pessoas elas veem naqueles que renovam seus mandatos a capacidade de continuarem fazendo isso ad perpetuum. Então é muito complicado das pessoas fora do Piauí entenderem o que eu estou querendo dizer, mas eu vou tentar colocar aqui objetiva e rapidamente, porque não quero que esse vídeo se estenda muito como os demais. Tem alguns amigos que assistem, né? Poucos, mas tem, e eles colocam o seguinte, que tem que ser mais objetivo, né? Para não ficar muito comprido e tal. Mas ninguém diz nada, porque o fato é de compreensão. Ninguém diz nada aí na outra esfera, eles reclamam contra os meus vídeos, mas ninguém diz nada contra a malandragem praticada pelos maus políticos. O fato é que nós estamos colocando aqui o dedo na ferida de muita gente, né? Eu vi outro dia um vídeo que foi postado aí nas redes sociais, um procurador eleitoral do estado do Piauí, extremamente agressivo, extremamente valente, porque um cidadão tinha colocado um adesivo, mandou fazer um adesivo do candidato à presidência da República, não vou citar nome, colocou lá no carro dele. Chegou, tem que tirar, porque é uma propaganda ilegal.
está fora dos padrões, está fora das medidas. Tira, senão prendo. E aí mostrou aquela carteira e saiu esfregando a carteira de procuradora eleitoral na cara do rapaz. Não sei o que era aquilo, não entendi absolutamente que abuso de autoridade foi aquele, e não vi ninguém repreendendo aquele cidadão. Porque aquilo ali era caso de repreensão, não é ato de cidadania e muito menos ato de autoridade. Aquilo é um ato lesivo à conduta de qualquer cidadão de bem, quanto mais não é ato de cidadão de bem, quanto mais de uma autoridade pública. Ali é um comportamento agressivo, é um comportamento estranho, é um comportamento que não condiz, porque o que ele devia estar fazendo era procurando, já que ele é procurador, era procurando encontrar provas que justificassem os abusos praticados pelo governador do estado, que foi acusado de desviar 119 milhões de reais do transporte escolar na Secretaria de Educação, juntamente com sua senhora, a deputada federal Rejane Dias, que depois de tudo isso, mesmo acusado, ainda consegue renovar o seu mandato, mercê do eleitorado do estado do Piauí, que não pode estar com a cabeça no lugar, né? Deve estar no mundo da lua. Elementos como aquele deputado federal, que esse eu não falo o nome nem amarrada, porque eu não gosto dessa figura horrenda, um do PT, que já é o terceiro mandato que ele conquista, mas que não tem absolutamente nada feito pelo estado do Piauí, é uma das figuras mais horrendas e antipatizadas pela grande maioria do nosso povo e que destruiu todos os lugares por onde ele passou. Destruiu o Detran, destruiu a Agespisa e destruiu a Secretaria de Saúde do estado do Piauí. Por último, pesam contra ele, inclusive, a acusação de ter colocado fogo na Secretaria de Saúde para que não haja provas e de ter tentado também, juntamente com outras pessoas desta mesma turma, desta mesma laia petista, tentar colocar fogo na Secretaria de Educação. Felizmente chegaram lá e colocaram panos frios, porque se tivesse colocado panos quentes, teria pegado fogo realmente. Mas cadê? É uma apátrida, quer dizer, eu sou um apátrida, por quê? Porque o Piauí, diante desta realidade que eu estou relatando para vocês, não pertence ao Brasil. Observe bem, meu prezado espectador aqui do nosso vídeo, o que é que acontece, que coisa imoral é essa? O procurador não procura, ou se tiver procurado, essa denúncia não faz eco, porque em todos os lugares a coisa acontece hoje, quando é amanhã a Polícia Federal já está na porta cumprindo os mandados e levando o camarada para cadeia, porque se eu disser cadeia, no outro dia eles estão fazendo até comentários críticos, né? Pois bem, é um absurdo isso aí. O Piauí parece não fazer parte da nação brasileira, parece não fazer parte da pátria brasileira. Eles fizeram absurdos com questões de laudos ambientais na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, na Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Piauí, que é outro absurdo que foi transformado em inquérito da Polícia Civil. Nós tivemos questões aí de licitações supostamente fraudadas no âmbito de empréstimo obtido de maneira estranha junto à Caixa Econômica Federal, em que um elemento aparelhado que dirige essa instituição, que deveria ser uma instituição do povo brasileiro, mas é uma instituição de partido político, que é a Caixa Econômica Federal, e de governo aparelhado, que continua aparelhado mesmo sob Temer, porque Temer, todo mundo sabe, era vice do governo petista e, portanto, os escalões técnicos, os escalões subalternos continuam aparelhados pelo mesmo grupamento político. Não adianta a pessoa ter tirado o PT do governo se não tirou o petismo. A filosofia petista de fazer política, ela persiste, porque a filosofia petista é aquela mesma que foi implantada pelo arenismo, é aquela mesma que foi implantada pelo PDS, dos governos totalitários, do regime militar, que na verdade não era regime militar coisa nenhuma. É o mesmo modelo getulista, é o mesmo modelo que vem desde sempre se perpetuando e que agora pode ter um fim com o governo Bolsonaro. Enfim, era mais ou menos esse o nosso diálogo, era mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês aqui nesse vídeo, e que realmente a gente não vê o andamento. E fora essa questão do governo do Estado, nós temos inúmeras outras denúncias relativas a prefeitos municipais, a escândalos tidos e havidos no âmbito das prefeituras municipais, que os procuradores eleitorais, tanto de agora como de antes, que os promotores de justiça receberam
com fartos indícios de provas e que providências não foram adotadas. Porque se foram, sinceramente, são providências que andam a passos de cágado. Tá aí o exemplo. O exemplo são esses outros, ou a Polícia Federal do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Goiás, é melhor do que a nossa Polícia Federal aqui do estado do Piauí. Eu não quero acreditar nisso, porque eu conheço inúmeros quadros da Polícia Federal do estado do Piauí, conheço inúmeros policiais civis do estado do Piauí, que são pessoas extremamente competentes, a não ser que essas pessoas estejam sendo também reprimidas, estejam sendo também transformadas, como eu, em apátridas, ou como o nosso próprio estado do Piauí, deslocadas da nossa nação brasileira, para que esses elementos continuem fazendo as suas lambanças com o nosso dinheiro, com o dinheiro da nossa sociedade. Enfim, para a sua reflexão, essas colocações aqui no nosso vídeo, e deixe o seu like, tá bom? Deixe também o seu comentário com sugestões para que a gente possa fazer mais vídeos, e participe aí das nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, tá bom? No Twitter. Grande abraço. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu volto.